Olá, sejam muito bem-vindos à nossa unidade 2 de Direito Internacional Público. Eu sou o professor Laci Marcos Dias e estou te conduzindo nessa aventura do conhecimento rumo ao saber jurídico internacional. Como nós não podemos deixar de lado, acompanhe as nossas aulas sempre tendo um livro de referência, a nossa querida Constituição e a sua apostila. Senhores, como nós estudamos na unidade 1, nós vimos o surgimento do direito internacional no século XXI. E agora nós vamos estudar as fontes do direito internacional público. Como observado, Hugo Grotius, com o lançamento do seu livro O Direito da Guerra, publicado em 1625, estabeleceu os princípios fundamentais do direito internacional público, incluindo a ideia de que todas as nações deveriam seguir certas leis, normas e condução de guerras e nas relações entre si. Além disso, Grotius traz uma argumentação muito forte sobre os princípios universais e naturais que governam as relações entre os estados e que deveriam ser adotados. Inclusive, uma das grandes contribuições de Grotius é a inalienabilidade dos direitos ligados à pessoa humana. Dentro desse contexto, nós podemos observar o conceito de direito internacional público, que é o conjunto de regras e princípios que regula a sociedade internacional. Bem, como nós observamos, o surgimento da Primeira Grande Guerra criou e desestabilizou e reordenou toda a Europa e todo o nosso mundo moderno que nós conhecemos. Delimitação de novas fronteiras, delimitação de organizações internacionais como a Liga das Nações, como, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho. E nós observamos que a guerra, ela abriu um grande déficit econômico, com infraestrutura destruída, situações alarmantes de violação de direitos humanos. Então, para essa reparação de guerra, o Tratado de Versalhes de 1919 é o ícone do direito internacional moderno, porque ele impõe as reparações econômicas à Alemanha, às nações derrotadas, contribui para a grande instabilidade econômica e social, crescimento de dívidas, impactos políticos na reorganização geopolítica, o nacionalismo vem com grande forma, a ascensão do comunismo com a Revolução Russa de 1917, trazendo um novo modelo de concepção econômica em face ao anterior vigente, que era o capitalismo de Adam Smith, a reinserção do Estado no ordenamento das finanças no Ocidente, com a quebra da Bolsa de Nova York e a criação e o surgimento do welfare state, a política keynesiana. Então, esse efervescer de ideias e de movimento, ele se consolida nas fronteiras e nos estados, dentro dos governos independentes e soberanos que agora passam a coexistir até a Segunda Guerra Mundial. Bem, um dos grandes embriões do direito internacional público nesse período é a SDN, ou Liga das Nações, criada em 1919 como parte do Tratado de Versalhes. E ela busca uma cooperação internacional visando garantir a paz e a segurança coletiva no pós-guerra de 1919. Nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes faz com que essa
cooperação seja ordenada entre esses países. Além do mais, nós temos nesse período a Organização dos Direitos Sociais do Trabalho, que vem muito forte nessa concepção dada à bandeira da Revolução Russa, do proletariado, do poder do trabalhador, da luta de classes sindicais contra o abuso dos empresários das jornadas de trabalho, de insalubridade, de proteção a esses direitos. Então nós temos a criação da Organização Internacional do Trabalho. E essa organização ela já surge com 187 Estados-membros. Então, os países fundadores, que são os principais encabeçadores desse movimento, são Bélgica, Cuba, Tchecoslováquia, que já não existe mais, né, fazia parte ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a França, Itália, Japão, Polônia, Reino Unido e Estados Unidos. E aí? Com esse embrião, 1919, a partir de 1920, 1930, a gente já começa a ter o quê? Uma cisão, uma fundação do nacionalismo extremo dentro da Alemanha. E, claro, eclode com a Guerra de 45, aonde a Alemanha invade a Polônia e todos nós já sabemos o deslinear de todo esse conflito. Essa guerra, quando ela se encerra, ela estabelece dois blocos universais, buscando a disputa geopolítica e econômica do mundo. O bloco capitalista, né, que frente aos Estados Unidos, e o bloco da mãe Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que engloba o pensamento marxista do socialismo. E estabelece-se nesse período o quê? A Guerra Fria. Mas, no ato final da guerra, nós temos uma eclosão de um movimento internacional muito forte, que é a criação das Nações Unidas. A criação das Nações Unidas ela é uma resposta a todos os horrores que foi de todas as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E as Nações Unidas, ela traz a consolidação do direito internacional, da soberania, da diplomacia no tratado entre os Estados, que a guerra, a não violência, a não resposta armada, o direito dos civis de se refugiarem, de estabelecerem as suas vidas, de não serem violados, é fundamental, culminando na Carta da Declaração dos Direitos do Homem, de 1948. Então, dessa forma, nós também temos a criação de organismos internacionais que vai julgar os atos dos estados que violam essas regras internacionais, que é o Tribunal Penal Internacional. E a criação das Nações Unidas, ela se dá para trazer ao mundo uma união e verificar que o diálogo é fundamental e que a nação deve ser respeitada na sua soberania, na sua integridade, que ela tem poder de voz, de vez e de ser escutada e de colocar os seus prós e contras e de se defender daquelas acusações que são feitas por outras. Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela surge como um documento central da ONU. Ela estabelece a divisão entre o que é a diplomacia e o que é a guerra, o que tem que ser respeitado e o que não pode ser violado. A dignidade da pessoa humana, o direito à autonomia sobre o corpo, a não violação, as bases que estruturam a modernidade que nós temos hoje está dentro
da criação da ONU. Além do Tribunal Internacional, nós também temos dentro da ONU a criação de ações humanitárias para o desenvolvimento social, como nós temos, por exemplo, o Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, nós também temos o PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento dos Países. Nós temos o Programa Mundial de Alimentos. Todos esses são órgãos que fazem parte da Organização das Nações Unidas para estabelecer o quê? O mínimo de dignidade, de crescimento, de respeito aos direitos humanos. Relembrando que na esfera internacional, os direitos ligados à pessoa são os direitos humanos. Quando esses direitos são internalizados em nossa Constituição, dentro de leis de países soberanos, nós temos os direitos fundamentais. Outro grande ponto que nós destacamos no surgimento dessa nova ordem mundial é a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa. A Europa está destruída, ela está devastada pela guerra. Então, em 1947, é criado o UNICE, a Comissão Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Europa. Isso porque nós vemos que, com a devastação da guerra, precisa de ser reestruturada. Nós também observamos que, como esse plano deu certo em 1958, ela começa a multiplicar essas comissões de desenvolvimento, surgindo a UNECA, que é a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. Posteriormente, Comissão das Nações Unidas para a Ásia e o Pacífico. E, por fim, o CEPAL, que é a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina. Todas essas instituições, todos esses órgãos, eles visam trazer o diálogo, a paz pela diplomacia, a não violência, a disseminação da cultura econômica social, não baseada apenas na propriedade, mas na função social, com análises e índices de desenvolvimento humano, de educação, ou seja, ela passa a ter uma infraestrutura global para responder às necessidades de cada um dos estados e também das regiões. Como pode ser observado, nós temos dentro dessa organização e dessa estrutura da ONU a Organização Mundial da Saúde, que é uma agência especializada na saúde global, e nós vimos a importância disso perante a erradicação de várias doenças, de campanhas internacionais de alimentos na Somália, em Angola e, por último, na Covid-19. Nós também temos a Organização para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, que luta para que as pessoas tenham o mínimo de alimento por dia, para acabar e extinguir, erradicar a desnutrição infantil, que foi, assim, um fator primordial dos anos 80, 90, nós vimos a fome globalizada. E agora nós estamos em alta com os movimentos migratórios, devido novamente à violação de direitos humanos pelas guerras. E nós estamos em alta vendo a atuação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que é o Acnu. Tudo isso é direito internacional público, por quê? Porque ele lida independente de Estado. E esses sujeitos, bem, então nós temos a ONU como estabelecida, a Organização das Nações Unidas como embrião que veio da Liga das Nações para conferir legitimidade aos Estados no direito internacional público para o diálogo. Mas quem são os sujeitos de direito? Quem são os atores do direito internacional? Quem são as pessoas que podem
e devem ser ouvidas na esfera internacional. Senhores, nós temos aqui, e eu vou destacar para vocês, os sujeitos do direito internacional são quem? Os estados e as organizações internacionais. Ora, o que são os estados? A partir de Nicolau Maquiavel, nós tivemos essa concepção de Estado que nós estudamos lá na teoria geral do Estado. Nós estudamos que o Estado ele é formado pelo povo, território e soberania. E isso surgiu lá com Maquiavel em 1527, do livro Príncipe, depois com Grotius, com o estabelecimento da guerra, a Evolução Francesa. Então nós temos todo esse contexto histórico que é desenhado por toda essa linha. E o Estado moderno hoje, ele é o grande ator do direito internacional. Por quê? Todo o Estado moderno, ele se baseia nos princípios de Maquiavel, estabelecidos lá no livro O Príncipe. Não é o Pequeno Príncipe, como alguns dizem por aí. O livro é O Príncipe. E lá em Maquiavel nós podemos verificar que ele traz o realismo político, que é a importância de entender o mundo como ele é, estabelecer relações de cultura e compreender a forma de cada povo, a centralização do poder, que defende o quê? Maquiavel traz a ideia de um Estado forte, centralizado, com apenas um governante, exercendo a autoridade sobre seus súditos, a questão do militarismo, né? O Estado tem que ter um exército forte para defender as suas fronteiras, as suas regiões, um exército bem treinado, racionalidade política, a importância da habilidade do diálogo, de um poder de persuasão da outra parte para que eu conquiste o que eu quero de uma forma não militar. Além de influenciar o Estado moderno, as suas ideias elas têm um impacto que perdura no tempo. Dentro dessa evolução das características do Estado moderno, como eu disse, nós temos 3 pontos principais e agregado mais um, que é soberania, ou seja, possuem a independência dentro dos seus territórios, ou seja, eles não estão sujeitos a nenhuma outra autoridade internacional, ou seja, é o reconhecimento da aplicabilidade das leis dentro do nosso território pelas autoridades internacionais. O território, que é a delimitação geográfica da aplicabilidade da lei dentro daquele estado, e a população, que é aquele conteúdo cultural e regional que recebe e obedece àquela lei, né? Não viola aquela lei. No caso de violar, vai ser punido. E acima disso, o que nós podemos acrescentar ao Estado moderno? O governo. Ou seja, a forma da estrutura política organizada que representa a vontade do povo. No mundo globalizado, nós podemos observar que existe uma dependência entre todos os estados, seja econômica, seja de recursos, seja de alimentos. Nós vemos as balanças comerciais, nós vemos as relações internacionais, nós vemos a proteção de direitos humanos todos os dias em vários e vários noticiários, demonstrando o quê? Que o Estado moderno, com a globalização, com a chegada da internet, ele se unificou, tendo esses estados o quê? A sua capacidade de atuação ampliada. Mas quais são os desafios para se manter a soberania de um Estado mediante tantos conflitos armados que nós temos hoje? Ora, a globalização ela trouxe um avanço dentro das comunicações e uma proliferação de problemas que eram locais. Exemplo, terrorismo, fragmentação religiosa, intolerância,
Tudo isso são problemas que hoje são multilaterais. Eu não consigo defender e colocar uma postura de pensamento sozinha. Eu tenho que enfrentar isso de uma forma globalizada e organizada entre os estados. E isso traz uma dificuldade de resposta, porque determinados estados não aceitam aquela imposição. Desta forma, a organização dos estados dentro da ONU é que faz frente a esses grandes desafios que nós temos. Bem, e a estrutura das organizações? Nós vimos o Estado, que é formado pelo território, soberania, governo e população. Esse é um dos atores. E o segundo sujeito de direito internacional, que são as organizações internacionais. Mas o que é uma organização internacional? Quais as principais características dessa organização internacional? Bem, as organizações internacionais são aquelas pessoas jurídicas que possuem personalidade jurídica de direito internacional, que têm atuação e reconhecido pelos estados em mais de um organismo através de tratados e convenções que são ratificadas e internalizadas por esses países. Nós podemos citar como exemplo de organizações internacionais as Nações Unidas, a União Europeia, a Organização Mundial do Comércio, o Mercosul. Todos esses são entidades portadoras de personalidade jurídica internacional. Economicamente falando, nós podemos citar o BRICS, que é o banco ao qual movimenta a economia desses 5 países que nós temos gigantes, que é o Brasil, China, Rússia e África do Sul. Tá? Nós temos essas formações de alianças hoje muito fortes. Né? Por exemplo, nós temos lá na União Europeia, são 27 países que se unem em torno de uma bandeira, de uma moeda única, da extinção de fronteiras para a relação de trabalho, várias questões que poderiam ser internas, eles levam ela para uma ordem superior entre todos os países. A região do próprio Mercosul, onde nós tratamos das necessidades locais, então o regionalismo, ele verificou que no mundo moderno há necessidade da defesa das fronteiras não só do próprio Estado, mas de uma determinada região. Dentro dessa forma, nós temos as atuações de grupos estratégicos de trabalho para economia, saúde, agricultura, controle de pragas, doenças, entre outros tantos tipos que nós podemos observar. Ressalte-se ainda que dentro desses mecanismos internacionais, um dos mais importantes é a Organização Mundial do Comércio. Porque nós sabemos que todos os países nesse mundo moderno, eles necessitam de outros países. Tecnologia, alimentos, mão de obra não se produz mais sozinho. Nós temos a necessidade de um conjunto de outras especialidades que são carentes a esse país. Então, a Organização Mundial do Comércio, ela trabalha para um comércio livre e justo, ou seja, para reduzir as barreiras comerciais, promover a liberação do comércio e garantir que os países membros não tenham atos discriminatórios. Ela também busca trazer mecanismos de resolução de disputas para as questões comerciais que envolvem os seus países membros, desenvolvimento econômico, facilidade em angariar recursos, empréstimos. Nós sabemos que o Estado ele vive de receitas e as receitas do Estado elas são originárias, ou seja, aqueles bens que compõem a própria parte do Estado, conforme nós podemos observar no artigo 20 da Constituição Federal,
dentre outros aí, bens, terras, riquezas, solo, minerais, mas ela também tem as receitas derivadas. E dentre elas nós temos os empréstimos de terceiro, ou seja, são os investimentos que outros países, que outras empresas internacionais vão trazer para a criação de parques industriais, transformação, investimento em tecnologia, logística, infraestrutura de portos, aeroportos, telecomunicações. Tudo isso facilita o desenvolvimento econômico do país. E nós podemos observar que a Organização Mundial do Comércio, ela tem uma classificação de risco dos países quanto à taxa de juros, quanto à política fiscal, quanto à política interna, quanto à lei orçamentária, se existe um respeito ou não a quanto eu tenho e quanto eu gasto. Regras e normas globais são imperiosas para o bom funcionamento e o fluxo comercial dos países. Dentro desse meio de organizações internacionais, nós temos na nossa região da América Latina o Mercosul. Um pouco travado, né? Podemos dizer assim, devido às divergências políticas e posições ideológicas que existem entre os países, mas ele traz o papel dele é trazer uma integração regional, trazer a união dos estados dessa região para competir em pé de igualdade frente ao mundo moderno, aumentar a capacidade de comércio dos países que são membros desse grupo internacional, além do mais, trazer uma facilidade para as negociações internacionais, compras internacionais, vendas de produto, barreiras e taxas de exportação e importação, barreiras de entrada, de acesso a produtos e tecnologias aqui produzidas. Além do mais, nós podemos observar que o Mercosul ele tem como objetivo a integralização política para a estabilização da região da América Latina, principalmente aqui para os nossos países da América do Sul. O Mercosul ele é um importante aliado para as necessidades que nós países temos para exportar, para estarmos presentes dentro da agenda global. Além do mais, nós podemos observar que atualmente nós estamos com os países membros Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e também o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Além desses países que são os membros permanentes e esses observadores que eu citei, nós temos também a questão da Venezuela, que está suspensa, tendo em vista o seu regime político estar um pouco à margem do que se espera de uma democracia. Portanto, nós podemos encerrar por aqui e verificar que as fontes do direito internacional público são os tratados e acordos internacionais, e esses tratados, eles trazem uma necessidade de aprovação legislativa, além da jurisprudência internacional. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Nos vemos na próxima unidade, se assim Deus permitir. Um forte abraço.